foi logo o envio de estudantes para os países do Ocidente. Certo. Esses estudantes que foram lá, os estudantes africanos, angolanos, que foram lá fazer os cursos na Rússia, em Cuba, em Portugal e etc. Esses estudantes estudaram dentro do nosso primado cultural? Não. Estudaram dentro do primado antropológico ocidental, que dizia que a África nunca fez nada pelo mundo, de que a África nunca tivesse feito alguma coisa. Então, o que é que acontece? A professora Marimbani costuma dizer o seguinte, que o teu sistema de defesa, ou teu sistema imunitário, é a tua cultura. Então, a resposta é, nós não estamos a correr um risco, não. Ou nós não estamos com o risco de ir para um mau caminho, não. Nós já estamos no mau caminho. A África e Angola já estão no mau caminho por não adotar a sua cultura. E o grande problema aqui é, quando nós estamos a falar de cultura, muitos dizem, ah não, nós temos que evoluir. E eu pergunto, temos que evoluir em que aspecto? Se o africano até hoje fica na sua cabeça com o pensamento de que ele tem que evoluir, quer dizer que ele automaticamente está a aceitar o discurso, não é? Está a aceitar o discurso de que ele está atrasado. E a gente pergunta, o africano está atrasado em que aspecto? Por falar a língua dele, por comer a comida dele, por se vestir como ele deve se vestir, por trançar o cabelo, por casar da sua forma. Então, tudo isso entra onde? Mas toda essa parafernália da cultura entra onde? Entra na tradição oral africana. Exato. É na tradição oral que nós vamos encontrar os rituais de iniciação. É na tradição oral que nós vamos encontrar a história lendária, a história antológica e etiológica do povo. É na tradição oral que nós vamos encontrar a literatura, porque existe uma literatura em África. A literatura oral, nós encontramos poesia na literatura oral, encontramos prosa na literatura oral, encontramos romance na literatura oral. E a literatura oral é mais poderosa que a literatura escrita. Por quê? Porque prepara indivíduos que vão ser o receptáculo, que vão ser o repositório de todo o conhecimento, de 100, 200, 300 anos. Tudo fica na cabeça de um grupo de indivíduos. Aí são esses que são chamados como griot, por exemplo, em várias tradições africanas. Esses indivíduos são treinados para ter uma memória extraordinária. São os guardiões da tradição oral. É na tradição oral que nós vamos encontrar também, por exemplo, a medicina tradicional. É na tradição oral que nós vamos encontrar muitos segredos profissionais, como você vai caçar, como você vai pescar, as fórmulas rituais, tudo isso está dentro da tradição oral africana. Exato. Mas isso vai se passar exclusivamente ou em Kikongo, ou em Kimbundo, ou em Chokwe, ou em Umbundo, ou Chinganguela. Você vai transmitir a tradição oral, você nunca vai transmitir a tradição oral em português. Não existe isso, porque a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa não tem esse vínculo ancestral, não é? Que tem com os nossos antepassados. Olhando para esses aspectos, quando o professor falava da tradição oral, aqui falou de muitos aspectos muito importantes, e agora aqui surgem duas questões que é de interesse, penso que é de todo mundo. Se eu dizer que o professor acredita, provavelmente eu estaria, se calhar, a ser um bocadinho assertivo. O professor passa-nos a ideia e a visão que existem linguagens que é possível se comunicar apenas nas nossas línguas regionais, onde no português possivelmente está fora de alcance. Estamos a falar linguagem até de uma cura espiritual, do chamar
invocar algum espírito parecido com isto. É tudo dentro da tradição oral. É isso que o professor está querendo. Claramente, eu vou lhe fazer uma pergunta bem clara. É uma pergunta específica. Mas é uma pergunta retórica que não precisa de me responder. Quando no dia 25 de dezembro de todos os anos se põe em direto, não é? As nossas televisões com o Vaticano, o Papa faz a missa do galo em que língua? Em latim. Sim. Certo? Exato. Se nós formos para os templos indianos, não é? Nos templos, nas suas festas sagradas, eles fazem os seus cultos em que língua? Em hindi, não é? Ou hindustani. Exato. Me mostra qual é a mesquita aqui em Luanda. Só em Luanda, não vou falar no mundo inteiro, só em Luanda, que ora em português. Todas elas oram em árabe. O Alcorão é transmitido em árabe. Sabe por quê? Porque aquela é a raiz espiritual. Porque nós temos que ver o poder do verbo. Sim. Os primeiros povos que disseram que Deus criou o mundo com a palavra são os africanos. Porque o povo judeu, o povo de Abraão, de Isaac, de Ismael, não é? Que muitos africanos acham que são da descendência de Abraão e Isaac. Eu não entendo como é que um Mukongo, como é que um Choco, como é que um Ganguela é descendente de Abraão. Não entendo, até hoje eu não entendo isso. Não é possível, isso não se faz na minha cabeça, não entra, não é? Mas prontos, não é? Isso é mesmo assim, cada um tem as suas taras mentais, mas eu não entro nisso. Vai ver que, por exemplo, esse povo de Abraão viveu durante muito tempo, durante cerca de 430 anos. Ou 450 anos aonde? No Egito. E esse povo tinha a cultura. A Bíblia ou as escrituras sagradas já existiam no tempo de Abraão? Não. Quem escreve os primeiros livros da Bíblia? É Moisés. Moisés nasceu e cresceu aonde? No Egito. Se Moisés nasceu e cresceu no Egito, e foi Moisés que escreve o Pentateuco, ou os primeiros 5 livros da Bíblia, quer dizer que toda a cultura, toda aquela cultura espiritual, e se a própria Bíblia diz que o Abraão, aliás, quando Jacó ou Israel entrou no Egito com os seus filhos para ir ao encontro de Josué, não é? Que chegou a ser primeiro-ministro. Mas é importante recordar que Josué foi primeiro-ministro no tempo que o Egito estava atacado por povos estrangeiros, pelos Abiru, ok? E não pelos faraós pretos. É importante recordar isso. Só por isso é que Josué foi aceito lá como primeiro-ministro, porque eram estrangeiros que governavam no Egito na altura, que eram os Ixos ou os Abiru, ok? Portanto, quando eles ficaram lá no Egito, não é? Se eles não tinham nenhuma escrita, se eles não tinham nenhum princípio, Moisés, quando escreve essa parte da Bíblia, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus criou o mundo com o verbo, ele aprendeu de onde? Do Egito. Porque no Egito antigo, e veja, o povo judeu só tem 5.000 anos antes de Jesus Cristo. Quer dizer, o povo judeu, né? Não, 5.000 não. O povo judeu como tal, Abraão tinha 2.000 anos antes, por aí, 1.500 anos antes de Jesus Cristo, é isso, não é? Mas os semitas têm 5.000 anos antes de Jesus Cristo. E vê quanto tempo de civilização tem o Egito. Não é o que esses bandidos dos egiptólogos europeus andam a dizer que o Egito tem 3.000 anos, não. O Egito tem no mínimo, para construir aquelas pirâmides, no mínimo, já foi provado, o Egito tem no mínimo 35.000 anos antes de Jesus Cristo de civilização. 35.000 é muito amplo. E no Egito tem um princípio que é o princípio de Hu, o princípio da palavra, e Sia, que é o princípio do pensamento. Então, se Moisés estudou lá, até Abraão, que era quiungueiro, porque o Abraão era quiungueiro, certo? Não é? Abraão aprendeu a tirar a quiunga depois de ir no Egito, porque a mulher que ele apanhou no Egito,
não é? Ou que ele apanhou, não, que lhe deram, Quétura, aliás, Agar, que foi injustamente chamada de escrava, não é? Disse como é? Meus antepassados, meus irmãos, minha família é circuncisada. Como é que eu vou me envolver com um homem não circuncisado? Abraão foi obrigado a aprender lá a circuncisão. Então quer dizer que esse princípio da palavra sagrada e esse princípio da palavra que é sagrada, você encontra em todas as culturas africanas, antes de irem para a cultura europeia. É por isso que tu vais ver que todas essas religiões ditas reveladas, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, e mesmo outras que vieram, como o zoroastrismo, o mazdeísmo, o maniqueísmo, todas elas que se baseiam na palavra sagrada, mesmo o hinduísmo, essa palavra sagrada vem da onde? Esse som que se transforma em palavra vem de África, vem das culturas africanas. Então, quando nós precisamos de invocar os nossos antepassados, falar as nossas coisas, tem que ser na nossa própria língua. Porque é a nossa própria língua que tem um registro de toda a informação genética da história do nosso povo. É por isso, quanto mais pessoas falam uma língua, mais aquele povo se torna forte. Mas aquele povo tem força espiritual. É por isso que a primeira coisa que o colono fez aqui foi dizer, não falem as vossas línguas, foi proibir as nossas línguas. E aí proibir a nossa tradição oral. Sr. Vidal, aqui fez-me recordar um discurso também de um jovem que vem dado muito a nível do conteúdo, que eu esqueço agora, mas ele defendia que a importância da língua sempre foi muito forte e sempre teve uma presença espiritual para os povos. Tanto que os europeus, na altura, tinham que arranjar aqui metodologias, mecanismos de como poderiam, obviamente, educar os africanos. E uma das coisas que foi dita, e ele disse no seu discurso, disse que quando se diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós estamos a invocar, né, estamos a invocar um Deus que naquilo que é a origem africana, e aqui estamos a falar da língua, a importância da língua africana, não faz parte daquilo que é o nosso padrão. Está de acordo que a questão de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo não está dentro daquilo que são a linguagem africana, é um espírito que ele defendia, que é um espírito que a gente invoca, é um compromisso que repreende ou nos prende da libertação dos africanos. É assim, a primeira forma para dominar um povo é no plano da mente, no plano daquilo que ele pensa. Um povo é dominado primeiro a partir das suas crenças. Se for ver o registro audiofonográfico do rei Leopoldo II, acho que deve já ouvir falar do rei Leopoldo II, foi o pior sanguinário que apareceu na face desta terra. O que Hitler fez aos judeus, que hoje é considerado de holocausto, e foi realmente um holocausto. O que o Hitler fez é criticável, é condenável a todos a todos os níveis, mas vou lhe dizer que o Hitler não fez nem a metade da metade que o rei Leopoldo fez aqui no Congo Democrático. Por que não se fala muito disso? Não se fala disso porque o Ocidente não quer. Porque isso vai criar, de facto, um distanciamento entre nós e o Ocidente. O rei Leopoldo fez um massacre que nós não imaginamos. E o rei Leopoldo disse assim no discurso dele. Disse assim, vocês vão lá. O rei Leopoldo, porque houve um momento que a maior potência do mundo europeu foi a Bélgica. A Bélgica já foi a maior potência da Europa. Não é? Já foi. Ele chamou todos os padres e pastores que vinham trabalhar aqui em África. E os disse assim, vou citar algumas coisas que ele disse. Vocês vão lá para a África, vão levar o Evangelho, mas não fiquem com... Ouça, vou repetir nas palavras dele. Não tenham a ilusão que vocês vão lhes ensinar o que é Deus, porque eles já sabem que Deus existe. Eles têm um Nzambe, têm um Nzankomba. Também não fiquem com a ilusão que vocês vão lhes ensinar a ser boas pessoas, porque eles sabem que dormir com a mulher do outro é mau, roubar o bem dos outros é mau, não é? Não fiquem com essa ilusão, porque os africanos já sabem. Vão lá e lhes levem o Evangelho, bem-aventurados os pobres,
porque esses entrarão no reino dos céus. Não permitam que eles tenham contato com as riquezas que eles têm no solo. E muito cuidado, não deixem que eles acreditem nessa cultura deles e nesses feitiços deles que são as máscaras deles. Não deixem que eles falem as línguas deles. Então, foi um projeto bem desenhado. E isso está gravado, isso está aí, isso anda nos telefones das pessoas. Mas o africano hoje, o africano está tão... Também muito duvidoso. Não, duvidoso não. O problema é que o processo de colonização foi muito agressivo, tá vendo? E foi durante muito tempo, sabe? Nós fizemos as contas, eu já fiz as contas. Cada geração são 30 anos, desde 1482 até 1975, que o português saiu daqui. Sabe quantas gerações de angolanos foram submetidos à colonização? São 16.820 gerações. Estou a falar de gerações, não estou a falar de pessoas. Porque cada geração pode ter 100, 200, 300 pessoas. Estou a falar de gerações. Então imagina 16 mil gerações a serem colonizadas. E depois vem conforme eu disse no início, vem uma descolonização traumatizante e uma descolonização já preparada pelo Ocidente. Porque veja, as nossas lutas de independência foram preparadas pelos europeus. Nós fizemos as lutas de independência ao sabor do Ocidente. Porque combatemos no território deles, combatemos na forma como eles quiseram que nós combatêssemos, e com as armas deles, e com os princípios deles. E o pior, nós construímos estados dentro dos primados que eles disseram que tinham que ser. Porque a Carta da Servidão, que foi um documento que não permitia que a tradição oral ou as nossas línguas, porque não é só preciso falar tradição oral, estamos a falar das línguas, que as nossas línguas fossem discutidas, não é? Porque o europeu na Carta da Servidão, que é um documento que foi discutido discretamente, tanto na Conferência do Congo, vulgarmente conhecida como Conferência de Berlim, como também na Conferência de Alta, depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos e a União Soviética dividem o mundo. Quando estamos a falar dos Estados Unidos, estamos a falar do Ocidente como um todo, porque os Estados Unidos, depois de fundar a NATO, decidiu não ir sozinha, porque reconheceu que os Estados Unidos é filho da Europa, por isso que eles vão juntos. Eles decidiram nesse documento nós não falarmos as nossas línguas, nós não discutirmos as fronteiras que foram criadas. Então, todo o sistema de luta que nós fizemos contra a colonização é ocidental. Então, nós não vamos falar nossas línguas. Então nós não vamos ter a nossa própria visão de mundo. Esse é o problema de África. É uma situação que devia preocupar os africanos. Não preocupa os africanos porque a elite africana está anestesiada, tal como o nosso povo está anestesiado. Onde é que nós tínhamos que fazer essa revolução? Claro que eu me ponho em risco, mas não fui o único e não sou eu. E ainda bem que não fui eu o primeiro a começar esse despertar, não é? Dos africanos. Nós tivemos muito que fizeram isso, desde Nzingambandi, desde Vita Kanga, até porque Vita Kanga foi o primeiro que discutiu a nacionalidade africana nesse território que é Angola. O rei o Manicongo que morreu na Batalha de Ambuila e a sua cabeça foi enterrada na Igreja da Nazaré e construiu-se a Igreja da Nazaré em cima da cabeça do nosso antepassado. E nós vamos lá todos os dias em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu já vou lhe responder a pergunta que me faz do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Foi a pergunta objetiva que me fez, não esqueci. Portanto, desde Vita Kanga, a Nzingambandi, a Tulante Buta, Mandume Wandemufaya, o Equico II, vieram outros nacionalistas, como por exemplo Mário Clinton, como por exemplo Viriato da Cruz e tantos outros, discutirem a nacionalidade angolana. Cheikh Anta Diop veio e muitos outros que mais cientificamente e culturalmente falaram disso. Exato. Hoje nós estamos a falar disso. Isso não preocupa os líderes, as lideranças africanas, porque duas coisas. A primeira é a hipocrisia. E a segunda, comodismo. E tem uma terceira, medo. Por quê? Porque o Ocidente hoje nos manieta. Nós estamos manietados. Então, nós temos que discutir isso profundamente. Agora, tem um problema. O problema do Deus Pai, Deus Espírito Santo e etc. Toda aquela parafernália do catolicismo
é um sistema dentro da forma como os romanos decidiram adorar o divino. Cada povo tem a sua forma de adoração do divino. E aqui vamos pôr um ponto vírgula, professor. Cada povo tem a sua forma de adorar. Estamos a falar ainda da língua. Estamos a todos aqui de acordo que para Angola, de forma específica, ou pelos os africanos, a forma de adorar não é esta. Claro que não, o cristianismo não é a nossa forma de adoração. Qual é? O cristianismo, nós temos as nossas formas e isso você vai começar na língua. Isso você vai começar na língua. Mas os nossos pais também não ensinam Mas isso. os nossos pais não vão ensinar, é o que eu já lhe disse. E onde é que vamos aprender? Calma, vou lhe falar onde nós vamos aprender. Os nossos pais não vão falar disso porque eu lhe disse que quantas gerações foram colonizadas? Mais de 16 mil gerações. O seu pai aqui, a sua mãe aqui, não é? E muito provavelmente, mas é mais o seu avô. Quando eram 14 horas, o preto não podia sair daqui da Viana e descer para baixa. Tinha que começar a subir para cima. Ele estava alienado. Aqui havia uma lei do indigenato. O grande problema é que se nós não ensinarmos isso na escola, nós vamos ter problemas. E vamos pensar que nós, os historiadores, alguns que estão a falar isso de forma sincera, como nós estamos a falar aqui, de forma aberta, vão pensar que nós estamos a inventar a água. Não. Há uma professora muito boa, que eu mando meus cumprimentos, a professora Maria de Conceição Seita, escreve um livro onde ela fala da lei ou do regime do indigenato. Isso é um trabalho que começou na monografia de licenciatura e depois foi para o mestrado. Ela explicou o quão perniciosa essa lei do indigenato. Está vendo? Foi perigosa para nós, foi terrível. Além de indigenato, dizia assim, é que estabeleceu o angolano de primeira, de segunda e de terceira. A lei do indigenato obrigou ao angolano, você para ser, a lei do indigenato é que permitia você ser assimilado. Para ser assimilado, teu pai, a tua mãe, tinha que falar só português. Tinha que comer com garfo e faca. Havia uma equipa na casa dela para ver se ela tivesse a fazer o culto dos antepassados. As religiões. E veja aqui uma coisa. Nós estamos a bater palmas hoje no cristianismo. Seja pela via do catolicismo, seja pela via do protestantismo. As duas vieram estragar a África. Porque o catolicismo, por um lado, dizia que você, para ser católico, aliás, para ir para o céu, tinhas que ser escravizado. Mas quando, depois de 1885, entram aqui as três grandes vias do protestantismo, vieram aqui como que? Entraram aqui como que? Entraram aqui como tiro de misericórdia, porque o africano já estava totalmente, vou usar uma expressão um bocado pesada, quando o africano estava já arrebentado, não é o africano de Angola, precisaram trazer aqui, depois da conferência, e veja que foi depois da conferência do Congo, logo depois de 1885, na Conferência do Congo, que eles chamaram de Conferência de Berlim, porque era assim que foi chamada a Conferência do Congo e não Conferência de Berlim. E por que ele mudou o nome de Conferência de Berlim, de Conferência do Congo para Conferência de Berlim? Se você começar a estudar hoje, que aquela conferência é a Conferência do Congo, você hoje, enquanto jurista, vai aplicar as fórmulas do direito internacional público e privado, e vais compreender que toda negociação nunca é feita sem o dono do objeto. E toda negociação que é feita à força é negociação inválida. Então nós, a partir daí, vamos reprovar todos os acordos de independência que fizemos aqui. Vamos voltar a pedir o quê? Vamos fazer o discurso de reparação. O Ocidente vai ter que pagar aquilo que ele nos fez. Então ele te desloca, para você não saber. É grave o que eu acabei de dizer aqui. E eu, mais uma vez, eu vou dizer... Eu espero que... tenho os meus ancestrais que me protegem, mas eu espero que o meu Estado me proteja. E que não haja hipocrisia, porque muita gente está nos ouvindo lá no Facebook. Porque isso é grave o que eu estou a falar. Eu sei a gravidade do que eu estou aqui a falar agora. Porque isso é ciência política profunda, aplicada ao direito histórico, ao direito político. Porque o que foi violado aqui são os Estados africanos. Não são os grupos étnico-linguísticos.
Por isso é que nossos intelectuais aqui, alguns que estão comprometidos com o colono, vêm nos falar de grupos étnico-linguísticos. Não, não houve grupos étnico-linguísticos aqui. Aqui houve o estado do Bailundo que foi invadido. Houve o estado do Congo que foi invadido. Houve o estado do Ndongo que foi invadido. Se nós falarmos disso, então vamos voltar de novo às normas do direito internacional público e privado. Vamos falar de invasão de um estado por um outro estado e não invasão de um estado, de um grupo de bandidos que veio aqui, não é, invadir um povo que ele dizia que não tem civilização, porque quando te dizem que você é grupo étnico, estão a te dizer que você não tem civilização, você não tem estado. É isso que se aprende na antropologia, é isso que devia se dizer. Então, o grande problema aqui é esse. A hipocrisia dos nossos governantes, o medo e etc. Agora, a nossa religião tem, a nossa religiosidade tem. Onde é que você vai ver a nossa religiosidade? Nas nossas línguas. Você vai ver nas línguas, nas línguas regionais, em Umbundo, Suco, em Chokwe, Sacatanga, Kalunga. Professor, mas esse suco não é mesmo de Deus. Eu, quando, por exemplo, eu falo Umbundo. Sim, sim, eu sim. falo Umbundo, mas eu quando falo suco yang, Nguatisse, eu logo imagino Deus que está nos céus. Mas quem te falou que a palavra suco quer dizer alguém que está no céu? Suco quer dizer que está em toda parte. Sim. Nós nunca tivemos essa visão que o suco, sucutate, não é? Sim. E que o sucuyang, ele está no céu. Não, essa visão do céu, do Deus no céu e aqui na terra estamos sozinhos, é a visão do Ocidente. A palavra suco, se você estudar o mundo profundamente, você vai ver que suco está em toda parte, mas começa de ti. Porque você é manifestação de suco. É como um nzambe. É porque o africano sempre soube que existe um plano espiritual e um plano material, e os dois estão juntos. Por isso é que ele diz suku, su. Céu, cu, terra, saca, tanga, olodum, maré, nzambe, amun, ra. Esse é o nosso princípio cosmoético agora. Vai me dizer que aqui não tínhamos o nosso sistema de ritualidade? Tínhamos. Quer que eu lhe provo que aqui nós tínhamos o nosso sistema de religiosidade? Aqui há muitas pessoas que Muito bem. Vou lhe provar numa coisa simples. Quando o governo de Angola quer fabricar uma ponte, quer fazer uma ponte num sítio, quer construir um prédio, chama quem? E os sobas chamam quem? O Jeová? Não, chamam... Chamam o Alfa e Ômega? Os sobas chamam o Jesus Cristo? Não. Então quer dizer que a nossa religiosidade existe, mas ela está escondida. Já lhe dei uma prova que existe. O sistema existe, só que ele está escondido, está refratário às religiões estrangeiras. Por quê? Porque quem manda nas repúblicas, quem manda no mundo, é o Vaticano, é a igreja. Por isso é que você vê todo presidente, quando vai lá, tem que se ajoelhar diante do Papa, certo? Até o Agostinho Neto, chegou o momento que o nosso presidente Agostinho Neto, que para discutirem bem a nossa independência, teve que ir ter com o Papa no Vaticano, com o Amílcar Cabral e o Eduardo Mondlane. Isso é público. Por quê? Porque é a igreja que manda no mundo. Mas aqui no mundo do Ocidente. Por que nós estamos a ter esse conflito hoje na Rússia? O que o Papa da Igreja Ortodoxa disse? Por que o Ocidente não mexe lá os ayatollah do Irão e do Irão? Por quê? Por que o Ocidente não mexe a Índia? Por que o Ocidente não mexe os mosteiros de Shaolin? Porque cada povo tem a sua forma de se conectar com o divino. E o único povo, até hoje, que adora a Deus, que não é parecido com ele, são os africanos e, em particular, os angolanos. E isso é triste, porque isso te desloca completamente de você. Você é o único que tem um Deus que não é parecido contigo. Quando você adorar um Deus que não é parecido contigo, a língua é o quê? A tradição oral é o quê? Nós viemos aqui para falar da tradição oral. A tradição oral é o quê? A tradição oral é a imagem linguística que nós temos do cosmos e do Criador. Por isso é que um grande panafricanista,
que escreveu um livro interessante, Panafricanismo e Espiritualidade. O livro está aí, é muito bom, é muito elucidativo. Ele diz assim o seguinte, professor Dumbi Facoli, o que é isso, cultura? A cultura é a relação que cada consciente, que cada povo tem com quê? Tem com Deus. E quando nós estamos a falar de Deus, estamos a falar de quê? Do mundo visível e do mundo invisível. E ele diz, isso é visão de mundo. Aquilo que os alemães chamam de Weltanschauung. A guerra que o Hitler fez lá na Alemanha, ele fez segundo Weltanschauung alemão. Só que o Hitler, como muitos deles, o Hitler foi um dos doentes lá. Mas tivemos vários doentes lá, não é só o Hitler. Tivemos também o Norton de Matos, que veio aqui inaugurar, fazer a cidade de Nova Lisboa, também era doente. O Diogo Cão, que veio aqui, era doente. O Salazar era doente. Ou seja, aquele mundo lá é mundo de pessoas doentes. O próprio Sigmund Freud, que estudou a psicologia, era um outro doente. Há muita gente doente lá. Tá vendo? Então, nós trouxemos essas doenças para aqui. Tá vendo? Então, vai ver que o professor Dumbi Facoli dizia que há três formas, há três vias para que a cultura de um povo se manifeste, que é a língua, o nome e a tradição. E a língua é que vai revelar o nome vai revelar o mistério da pessoa ou da coisa por via de um conjunto de valores que é a tradição. Então, a nossa tradição oral é muito importante. E essa tradição oral é que vai construir o homem africano que foi destruído, que foi retirado do seu espaço pela colonização e é retirado até hoje pela neocolonização. Porque é na tradição oral que você vai encontrar a tua memória gastronômica. Você hoje come à toa. Por quê? Porque não tem tradição oral. Porque você hoje, por exemplo, farrita. Farrita é o quê em Quimbundo? Mas se você falar farrita no árabe, ele vai imaginar o que é. Ele vai imaginar a vida dele através da farrita. A questão da tradição oral tem muitas consequências. É transversal. É mais do que se calhar é transversal. Se você dizer no italiano macarrone, ele vai imaginar a cultura dele. Se você dizer agora no italiano gimpiato, ele não sabe o que é gimpiato. Ele vai bloquear. Tal como você hoje bloqueia. Então você não tem memória. E essa memória vai te passar aonde? Vai te passar na tradição oral. Ensinar desde o lombi, né, nesse caso, a kizar. Mas o lombi vai ser ensinado através da palavra. Exato, a palavra obviamente. lombi, me traduz lombi em português, sabes? Acho que não pode se traduzir. Então, estás a ver? Estás a ver já? Mas ensina... Traduz Losaka em português. Losaka. Você vai explicar que é aquilo, mas não se pode traduzir. Claramente. Então, quando você... É diferente você me dizer que fizeste a Losaka do que fizeste a berinjela. É diferente. Porque cada língua vai criar um imaginário no seu povo. E vou lhe dizer o seguinte, caríssimo jornalista. O professor John Henry Clarke dizia: quem tem o controle da imagem domina o mundo. E é no imaginário de cada povo aonde está a sua cultura. A língua vai te permitir você criar imaginários. E quando você pegar todas as imagens que você criou no teu imaginário individual, no teu imaginário coletivo, você vai criar ordenamento, você vai criar um filme mental, vai criar um mapa mental de como se comportar no mundo. A partir de onde? A partir da tua própria natureza e da natureza em que você está inserido. É por isso que a melhor forma de você compreender a língua de um povo, quando você... Vou transmitir esse segredo, isso foi me transmitido pelo mestre Bambela Henrique Tinapá, que é Mbembe Landuandi di Quintinuampa. Mas quando ele foi para lhe registrar, o português lá em Banza Congo disse: não, Mbembela não, Bambel, Nduandi Diki, Henrique, Ntinuampa, Tinapá. Está a ver a desvirtuação que o colono fez? Por quê? Porque ele não conhece. Porque eu, se chegar agora em Banza Congo e vou dizer
a Mbembe Landuandi de Quintino Ampa, eu vou ser recebido de uma forma extraordinária, porque eu sou discípulo dele, sou filho dele espiritual, dentro da nossa tradição oral, dentro da escola dos leopardos, dos fundadores dos estados em África, porque o meu mestre foi grande mestre da escola de Nkó. Eu sou um dos depositários da escola de Nkó. E são os fundadores, são os Nkó, os leopardos, em toda essa África que fundaram os estados. Eu, em qualquer parte de África, vou a partir dessa insígnia. E essa insígnia vem a partir da onde? A partir da palavra que eu vou ter agora. Se eu chegar, chamo-me Filipe Arthur Vidal. Mesmo em Portugal, agora, se eu chegar em Portugal, lá em Portugal, em Lisboa, Filipe Arthur Vidal. Os portugueses vão dizer Filipe Arthur Vidal. É, mais um Filipe. Só por quê? Porque lá não existe a tradição oral. Está a ver a diferença da África e a diferença do Ocidente? Então é essa. Nós aqui temos riqueza. Nós temos que decidir só o que é que nós queremos ser. É só isso. Bem, aqui há muitas mensagens, por acaso, aqui o professor Congo diz que, acho que ressalvou, ele falava que o último nome da professora tem a ver com neto, né? Não falava que foram colegas da universidade, na Faculdade de Ciências, ressalvou isso aí. O nosso cara também aqui faz menção, deseja muita bênção ao professor Filipe Vidal, né? E que haja, sobretudo, proteção nos seus caminhos, porque a nova geração precisa, obviamente, aprender com o professor. Professor, o professor acha que estamos aqui, assim já na nossa reta final, as pessoas deviam ser julgadas ou condenadas por falarem mal do português? Não é nossa língua. O português nos foi trazido aqui por violência. O português nos violenta. Até hoje nos violenta. Porque não é água, é masa. Menha. Será que, como diz o professor Tite, se eu dizer masa, menha, a água vai deixar de me molhar? Então, eu vou me preocupar com o português porque o português não é nossa língua. O português é língua dos outros. O português não está nem aí pelas nossas línguas. Então, qualquer povo que quer ser soberano no planeta, ele tem que falar suas próprias línguas. Eu vou lhe dizer, você não consegue estudar tecnologia no Japão se for lá com teu inglês. Porque a tecnologia para ser estudada no Japão, na Coreia do Sul, que são os países com mais tecnologia no mundo. Mas parece que essa mentira já foi desfeita. O país nesse momento com mais tecnologia no mundo, o único país que tem mísseis hipersônicos é a Rússia. Hoje você, para estudar tecnologia na Rússia, você tem que estudar em russo, pensar em russo. E vou lhe dizer, o meu pai estudou na Rússia. O meu professor de antropologia estudou na Rússia, daqui da Universidade Agostinho Neto. O meu professor de antropologia me contou que em determinadas aulas de antropologia física, eles, os estrangeiros, eram obrigados a sair da aula para não aprender certos segredos da ciência. E ele perguntou por quê, no russo, no professor dele. O professor dele disse, não, o problema é que vocês já aprenderam russo. Vocês vão saber os nossos segredos. Se nós tivéssemos a vos ensinar outra língua, é diferente, mas vocês já sabem russo. Tenho amigos que fizeram cursos de alta tecnologia na Coreia do Sul. As aulas de alta tecnologia na Coreia do Sul eram em coreano, mas um coreano mais tradicional. E eles não apanhavam nada. Está a ver como é que os outros são? Então, você hoje quer aprender os segredos profundos é o segredo da língua. Então, se o outro tem isso... O próprio inglês, por exemplo, há um tipo de inglês que se fala na corte lá na Inglaterra, que você nunca vai aprender. Na corte? Sim. Você, por exemplo, por que o irlandês foi obrigado a ressuscitar o irlandês? Porque o inglês tinha colonizado o irlandês para nunca mais falar o irlandês, mas hoje se fala o Irish. E há segredos hoje lá na Inglaterra, segredos científicos, segredos da espiritualidade, que o próprio inglês que matou o irlandês, hoje aprendeu o Irish, que se fala em irlandês, mas o irlandês mais profundo. Olhando para todos esses aspectos, se queremos todos concordar
estamos todos de acordo que a questão da tradição oral e a língua é onde está o maior sucesso dos povos e da vida pessoal e profissional, porque é onde penso que tem o princípio, tem o fim. A tradição oral africana é a base de todos os conjuntos de conhecimento de África, mas vou lhe dizer, a tradição oral, ela tem veios, tem sistema. A tradição oral vai se transferir por via de sistema. Falar só da tradição oral não basta. Temos que reconstituir o quê? Uma das coisas que é mais importante em África, as escolas de iniciação. Certo. Se você não tem escola de iniciação, mas confias nas igrejas, vais falhar. Sabe por quê? O europeu veio para aqui, não te deu boa comida, não te deu boa educação, não te deu boa roupa. Ia te dar boa religião? Não. E vou lhe dizer o seguinte, se o cristianismo, do jeito que o europeu é egoísta e ciumento com as coisas dele, se o cristianismo fosse coisa boa, ele não nos dava. É por isso que o europeu, aonde está a verdade do sucesso dele, ele esconde nas escolas dele de iniciação. E te cria à volta das escolas dele de iniciação assuntos de Satanás, que você está a adorar o diabo, que você está a fazer isso, para você não saber o sucesso dele. Mas todas as nações do mundo, todas as civilizações do mundo tiveram escolas de iniciação. Porque é nessas escolas de iniciação que você vai se encontrar com Deus da tua maneira. Porque cada povo vai se encontrar com Deus. O Deus é o Deus para todos, mas cada povo tem a sua maneira de se encontrar com Deus. É por isso aqui, como Deus é justo e é bom, um Zambiampungutulendo, é por isso que deu uma volta, deu uma chapada moral ao Ocidente, quando meteu pretos, não é? Como Simão Kimbangu, Simão Toko, Simão Padi, a terem contato com Deus judeu. E o homem branco ficou aflito, por isso é que ele matou Simão Kimbangu. Por isso é que ele tentou assassinar o Simão Toko. Por isso é que ele tentou assassinar o Simão Padi. Por quê? Porque ele disse que não. Porque eles fizeram um pacto com Deus deles, que aquele Deus deles, judeu, só ia falar com eles. A partir de onde? A partir do hebraico. Até hoje os grandes rituais que se fazem no judaísmo é hebraico. E você tem que ter os teus lugares sagrados. Ou tens que ter os teus sistemas sagrados, que são as escolas de iniciação. E África, se fazia África por duas razões. Primeiro, por causa da família, que tem que ser forte. E segundo, porque é a família que te dá memória. E segundo, as escolas de iniciação, que criam um Estado em África. Se nós não tivermos escola de iniciação aqui, não é agora como nós estamos a ver também outra promiscuidade. Está a se fazer o EFICO lá no sul da Angola. E as meninas, ou antes ou depois do EFICO, vão lá no padre, na igreja, para o padre lhes abençoar. Que isso? Que isso? Nós somos africanos. E sabe o que? Eu estou a falar de cultura. E cultura sabe assunto de quê? É assunto do quarto. O que o pai e a mãe fazem no quarto. Quem está na sala não sabe. E o que o pai e a mãe conversam com os filhos na sala. Quem está no quintal não sabe. Os amigos que estão no quintal. E o amigo que está no quintal contigo, que veio te visitar. O que lhe falarem de casa. O que está passando na rua não vai saber. Então teu filho bem aconselha. Os africanos têm que voltar a ter segredo. Nós estamos muito despidos. Não é possível. Nós dois agora estamos em Portugal, nesse momento. Estivemos os dois em Portugal, estivemos aflitos. Não vamos conseguir nos comunicar para dizer, olha, mano, vamos fugir daqui, porque querem nos fazer mal. Porque não fala, eu não falo o umbundo, e você não fala o quimbundo, não fala o choco. Como então? A língua é tua primeiro sistema de defesa. E mais, outra coisa grave que eu vou dizer aqui. Sabe por que Portugal sabe todos os nossos dados? A França sabe todos os nossos dados, nosso sistema de segurança e de defesa. Porque tudo está a ser escrito em português, está a ser falado em português. É fácil. Eles entram no nosso sistema de qualquer forma. Como é que as Forças Armadas não têm uma língua nacional para tratar os nossos segredos? Como é então? Como é? Epá, isso... Desculpem, às vezes não cabe na minha cabeça. Tá vendo? Não sou culpado por pensar assim, porque eu fui educado e treinado para pensar. Sou professor. Eu fui treinado para ser professor. Como é? Vocês não, lá em casa não veem isso? E assim mesmo alguém está me assistindo, está com mês de enguba normalmente, né? Ele está falando, é grave isso.
Quer dizer, não, ele está a falar, mas olhando para esse aspecto, acho que deveria, sim. É uma questão com. Aqui há um paradoxo muito, mas muito importante. Porque é o segredo. E o segredo, para ser chave, ela não pode. Tem que ser codificado. Alguém tem que ler código. Por que o imperador Meiji, quando fez a reforma Meiji, porque o Japão estava tão torto como nós na época da reforma Meiji, o imperador disse não. Vamos pegar a cultura, vamos voltar a pôr a cultura. Epa, nas escolas não quero inglês. Japonês novamente. Epa, tem um japonês sim, mas falando de japonês tem o quê? Chefe, tem um japonês tradicional que é o katakana. Nossos segredos vamos falar em katakana e ponto final. Quem é você para aprender katakana no Japão? Você encontra katakana. Tá maluco? O próprio japonês vai dizer, você quer fazer o que conosco? É capaz de te matar se você aprender katakana. Se um japonês descobrir que você aprendeu katakana, ele é capaz de te matar, um japonês que sabe. Porque sabe que você vai saber os segredos dele. Tem que haver segredo na vida. Um povo tem que ter segredo. Uma família tem que ter segredo. Uma nação tem que ter segredo. Um estado tem que ter segredo. E qual é a maneira de proteger o segredo? É a partir da língua. Mas é a partir da língua onde? É a partir das escolas de iniciação, os centros de iniciação. E esses centros existem. Se você vai chamar um sobra para inaugurar a estrada, tem que também chamar um soba para educar os homens, como fazer a família, para educar os homens, como fazer a estrada. É por isso que nós estamos de insucesso a insucesso. Porque nós estamos a pensar que essa cultura que está a trazer o Ocidente é que vai nos dar dignidade. Não é. Podemos aproveitar alguma coisa do Ocidente como o japonês fez. Está a ver os Emirados Árabes Unidos? Certo. Parece que agora vão inaugurar o Mundial, né? Vão fazer o Mundial, os Emirados Árabes Unidos. Sabe por quê? Porque o poder, a esfera do poder agora passou para o mundo árabe. Por quê? Porque os Emirados Árabes Unidos hoje se tornou uma potência. Todo mundo vai no Dubai. Pelo menos potência turística. É. Pelo menos potência turística é. Mas eu vou lhe dizer, sabe por que os Emirados Árabes é o que é? Por causa do Alcorão, por causa do Islão, por causa da Sunna, por causa da Sharia, por causa da memória gastronômica islâmica. Você lá não bebe álcool na rua, é contra a cultura deles. Você lá não toca numa mulher de qualquer forma. Você lá vai falar em árabe com eles. Por quê? Eles têm cultura. Nós aqui não, nós aqui estamos, como diz o japonês, a wakale. Todo mundo vem, faz o que tem que fazer. E nós não estamos a evoluir. Olha a evolução que nós estamos a ter. Construímos uma estrada hoje. Depois de 20 dias a estrada já está arrebentada. Por quê? Porque os nossos homens, as nossas mulheres, os nossos profissionais só aprendem na escola europeia, que é no Ocidente, na universidade. Vão no domingo, apanham aquelas orações, mas a força espiritual não lhes entra, porque muitos não, aquela força das orações cristãs não lhes entra mesmo, é mentira. Não estão lá os nossos ancestrais. Então você precisa estar ligado à tua ancestralidade, fazer contato com você mesmo, falar a tua língua, te prepararem para você lidar com os teus gênios criadores. Aí sim você vai ter sucesso. E Deus não vai te condenar, nenhum Deus vai te condenar. Não, porque assim, caríssimo, se o Deus judeu ficava chateado com o povo dele quando adorava outros deuses, por que o Nzambiampung não vai ficar chateado conosco? De nós estamos a adorar o Jeová. Nós estamos a falar a língua dos outros. A reciprocidade não existe. E aqui outra maior dificuldade é quando a língua não se dá o devido valor, quando ela é mal interpretada. Hoje tem esse fenômeno de vários deuses e várias igrejas e é todo um colapso porque a própria língua não é valorizada como tal. E não se entende, né, as razões. E agora, olhando para este facto, quando se não valoriza-se de forma séria a questão da língua, teremos, obviamente, muitas dificuldades. Com certeza. E vai ser assim para muitos anos e esperamos que, obviamente, as coisas possam mudar. Aqui, se calhar, lançar um desafio ao professor Vidal. Mas o que o professor Vidal tem feito como
de forma a mudar, né? A instruir, a educar, para que os jovens que tenham interesse em aprender, né, a se comunicar com nossos ancestrais e falar as nossas línguas. E proteger a nossa tradição oral. Exato. Qual tem sido, por acaso, se calhar muitos jovens interessados e querem aprender, querem ter esse contato. O professor Vidal tem desenvolvido alguns fóruns, tem alguma academia, queremos entender este processo. Muito bem. É o seguinte, um dos papéis, uma das coisas que nós fizemos é essa, que nós fizemos aqui publicamente. Exato. Virmos dar a cara, não é? Com todos os riscos possíveis, mas vale a pena correr esse risco porque o único lugar que eu gostaria de ser enterrado é aqui, em Angola, mas não gostaria de ser enterrado num cemitério público, não é? Porque porque esses nossos cemitérios públicos não são os nossos cemitérios africanos, não. Um dia vamos falar disso, porque essa forma de enterrar os mortos aí nesses cemitérios públicos está a nos trazer e vai nos trazer também muitos problemas espirituais. Um dia eu vou explicar porquê. Hoje não gostaria, mas se for num cemitério público como esse, em África, em Angola, já é mais ou menos para mim, né? Já vai ser mais ou menos. Tá vendo? Através dos nossos rituais tradicionais, no lugar próprio, onde meus antepassados estão, onde meus ancestrais estão. Isso um dia a minha família vai saber, não é? Porque penso que ainda vou viver muito tempo, né? Mas isso vai depender de Nzambi, dos ancestrais, não é? E também se os homens não nos fazerem mal, como diz o meu irmão Miguel Manuel, porque às vezes os homens nos fazem mal, né? Mas temos a proteção dos ancestrais. Já acreditamos que temos também bons homens, porque no fundo tudo o que estamos a falar aqui, o que eu estou a falar aqui, só vai beneficiar nós mesmos, não é? Então, mas o que é que nós temos feito? Vir falar publicamente, aqui e noutros sistemas, mas o que é que nós já fizemos? Não é para nos gabar. Nós de estrutura já fundamos uma estrutura que se chama Angola Kemek Yoga, não é? E dentro da Angola Kemek Yoga, que é uma associação que saiu em Diário da República no dia 24 de novembro de 2019, temos a área que é a Agremiação de Altos Estudos Africanos, que está preparada para preparar nossos jovens para isso. Temos lá dentro a Angola Africartes e temos lá dentro a nossa escola de iniciação. A nossa escola de iniciação para reurbanizar ou trazer o que é tradicional para o espaço urbano. Porque hoje o africano vive de forma urbana. É aquilo que... Aí estamos a entrar dentro daquele espírito que diz que temos que evoluir. É nesse sentido. Mas através da nossa cultura. A nossa escola está pronta, juridicamente. Já tínhamos um espaço. Infelizmente, tivemos um revés. Porque nós, para além da Covid que nos incomodou e tivemos que parar, e o espaço não era nosso, mas todos os esforços, foram poucas pessoas que fizeram, não é? Dentro do nosso grupo. Um dos mais velhos que nos ajudou a fundar a Anquio foi o juiz Rui Clinton, não é? Que é um dos fundadores da nossa escola, da nossa associação, do nosso centro de estudos estratégicos, porque também esse centro de estudos estratégicos é um bocado o resultado do centro estratégico que o Rui Clinton tinha fundado com o Mário Clinton. Só para as pessoas saberem que o Rui Clinton foi filho do Demóstenes de Almeida, não é? Um grande nacionalista angolano, mas temos lá dentro também vários outros mestres, como o mestre Antônio Gonga, que é Prêmio Nacional de Cultura e Artes. Tem muitos valores dentro dessa escola, não é? Então nós fizemos isso, nós tínhamos um espaço, infelizmente perdemos esse espaço, que nós investimos mais de 10 milhões de kwanzas, uma parte por causa do Covid, porque nós alugávamos esse espaço, mas também porque o governo entendeu, o governo de Angola entendeu, depois de nós sairmos em Diário da República, quando íamos receber o certificado final da associação, que nos permitia abrir contas bancárias, nos permitia fazer a nossa atividade, eles entenderam que nós tínhamos que mudar o estatuto. E quando quem tem que ver a mudança do estatuto é o Ministério Público. O Ministério Público é que tinha que dizer que esse vosso estatuto não é válido. Mas o Ministério Público não cometeria esse erro. Por quê? Porque o estatuto foi validado, certo? Então nós perdemos o espaço hoje. Até hoje, nós não temos esse documento, porque entendem que nós temos que mudar o estatuto.
Porque alguém entendeu isso, alguém iluminado do poder executivo. E quem tem que velar pela legalidade das associações é o poder legislativo e o poder judicial. Então, nós vamos apelar, quem está nos ouvir lá, que está a comer jinguba e bombom nesse momento. Às vezes nós falamos assim, porque nós estamos mesmo cansados. Nós estamos mesmo cansados. Alguns jovens nesse país, assim como eu, estamos cansados de falar. Vamos deixar de falar. E por quê? Porque alguns mais velhos acham que são os únicos que fizeram a independência nesse país. E que os jovens não podem fazer. E alguns mais velhos acham que cultura é estar contra o MPLA, contra a UNITA ou contra a FNLA. Não é isso. Nós estamos a fazer o nosso país. Agora, nós estamos a fazer isso sozinhos. Gostaríamos de ter ajuda? Sim. É assim. Todos nós não podemos lutar para ter o dinheiro. Então nós vamos falar. Está a ver aqueles mais velhos que gastam nosso dinheiro na prostituição, a comprar álcool, a desviar a juventude? Se tiverem coragem, invistam esse dinheiro na Anquio para nós tirarmos os nossos jovens. Alguns, formamos alguns. Porque o mundo da forma que está a correr, um dia vamos ser colonizados de novo. Mestre Tina Pá dizia que nós corremos o risco de sermos colonizados mais 400 anos. Outra vez? Sim, e os sinais estão a vir aqui. Se não tivermos homens, e os sinais estão aí. Quer que eu lhe dê uma prova? Quer que eu lhe dê uma prova? Quer que eu lhe dê uma prova? Quer? Líbia. A Líbia foi invadida aqui, ninguém fez nada. Porque nós hoje... Está a ver, o Israel foi atacado. O Israel foi atacado. Hoje está a matar um povo, não é? E por causa disso podem desligar o Facebook. Hoje o povo palestiniano está a passar mal, mas por causa de um ataque que houve. E o Israel, que nós estamos a pensar que somos povo escolhido de Israel, está a ver? Está-se a confiar no sistema dele de mísseis. Nós estamos a confiar numa doutrina infantil de Israel. Uma doutrina de que vai vir um Deus lá do céu para vir nos salvar. Então, eu estou a falar isso assim porque estou a pedir nos mais velhos, deixem a juventude fazer, é nossa geração. Então, é isso, meu irmão, que nós estamos a fazer. A escola existe, a instituição existe, mas não temos espaço hoje. Hoje estamos nesse impasse jurídico porque alguém lá do Ministério da Justiça, e eu estou a apelar ao senhor ministro da Justiça, para que esse documento saia. Esse documento não é impeditivo da nossa atividade, mas que saia. Mas nós precisamos abrir contas bancárias, precisamos ter apoio de outras instituições, para transferir dinheiro para a conta bancária, porque não é a escola do professor Vidal, porque se fosse minha escola, ia vir em meu nome, não. É uma associação que é escola. Então nós precisamos ter o quê? Precisamos ter esse apoio. E quem puder nos apoiar de boa fé, o dinheiro dele não vai longe, porque nós investimos e mostramos um relatório no Ministério das Finanças desses milhões de kwanzas que nós já gastamos, para podermos ter o espaço. Nós reparamos aquele espaço, alugamos o espaço. A dona do espaço ainda estava no Morro Bento, nós publicamos no Facebook. A senhora do espaço ainda nos deu a moratória de ficarmos um ano sem pagar para esperarmos aquele tal documento. Porque sem aquele tal documento não podíamos avançar com as nossas atividades. Então, são essas coisas do africano lutar contra o africano, porque acham que nós estamos a impedir alguém. Não. Nós estamos a fazer isso por África e para o bem de África. E como a Anquio, vão existir várias outras instituições e várias associações. Como existem o Grupo Ubuntu, como existe o Sagrado Angola, como existe o Coeli, que fez uma grande atividade há dias, não é? Como existe os angolanos de pensamento livre, como existe o saúde mental. É uma geração hoje que está a se levantar para tentar. Nós não somos os salvadores do país, não, também não é verdade isso. E nós nunca nos auguramos isso, mas queremos fazer a nossa parte, que é importante. Parte que o Estado não faz e que a igreja não vai fazer, eles se limitaram. Estão limitados porque não é papel deles. Está vendo? Não é papel deles. Tigre não é leão. Leão não é leopardo. Pacaça não é veado. Cada um com seu papel aqui. Então eu vou pedir, investem na Anquio. Estou a pedir porque eu não tenho forma de... como eu sou professor, e os outros também que fizeram essa associação comigo são professores, então nós não podemos comprar macroeira, tá vendo? Para ir vender.
cada nossa atividade que é de ensinar, não é? Para poder investir nessa instituição. Então, nós estamos a pedir àquelas pessoas de boa fé, podem mesmo me comunicar no WhatsApp ou em outra via qualquer, invistam na instituição e não vão perder, porque nós vamos ensinar os nossos homens africanos, como dizia o mestre Tinapá, ele dizia assim, discípulo, uma das coisas que ele me disse antes de partir, prepara homens com nervos de aço e músculos de ferro. O que é isso, professor? Nós temos que ter homens altamente preparados. E eu perguntei, mestre, por quê? Ele disse, a neocolonização continua. A colonização espiritual continua. Apesar de nós termos tido aqui profetas como Simão Kimbangu, como Simão Toko, vocês têm que continuar, vocês têm que se preparar espiritualmente. Preparem-se na ciência, preparem-se nas artes, preparem-se na espiritualidade. Meu mestre me disse isso. Nós criamos a instituição, as instituições estão aí. Quem puder investir, invista. Isso aqui é uma das coisas que nós já criamos. Claro que não é para... como é que eu estou a dizer? Não é para desestabilizar o Estado. Porque nós nunca vamos lutar contra o Estado angolano, não. Eu nunca vou lutar contra o Estado angolano. Sabe por quê? Em 1999, quando eu tinha 20 anos, me entreguei para a pátria. Eu fiz vida militar para ir salvar o meu Estado. E eu sou filho de antigo combatente. Tá vendo? Então, nunca vou lutar contra o meu Estado. Nunca vou lutar contra o meu continente. Não. Agora, discutir quando algum governante tiver a governar mal, tenho que discutir com ele. Tenho que lhe falar que ele está a governar mal. Não é possível alguém que ficou na barriga, como eu, ficou 9 meses, e rouba o dinheiro do povo. O hospital não funciona. Então, mas isso só acontece porque não temos escola de iniciação e não temos tradição oral. E sabe por que isso acontece? Porque ele vai nas universidades, recebe os diplomas, põe aquela toga preta, que ele não sabe o que significa, e um chapéu quadrado numa cabeça redonda. Depois vai na missa ou vai no culto, mas continua a maltratar o povo dele. Sabe por quê? Porque aquele não é o sistema dele. Isso não é nosso. Exato. Precisamos entender isso. Muito bom. Então, estamos aqui mesmo já em reta final. Assim, últimas palavras de conselho ou algumas dicas para quem eventualmente precisa começar a aprender, a ter a importância da língua. Assim, dicas assim muito simples. Vá aprender a tua língua, é só isso que eu vou lhe dizer. Aprenda a tua língua. Aprende. Exato. E se na tua língua já não dá, vá aprender também a língua do outro que também é tua. Porque todas as línguas regionais daqui são de todos os angolanos. Aprende Kikongo, aprende Choco, aprende Nganguela, mesmo Lingala, aprende. Mesmo Monocutuba, aprende. O professor, quando está para orar, não ora tipo o pai que está nos seus, protege não, assim. Não. Eu faço assim, eu bato assim. A cucu, calungui, saudei os ancestrais. Depois começo a falar. Como é que é? Vamos, isso... 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Você não disca no telefone? Sim. Um número. Exato. O número o quê? O número é vibração. Todas as culturas africanas chamadas Bantu, quando se quer fazer uma cerimônia, não se bate palma. É palma. Então é o quê? Mas tem que ser quantas vezes, professor? Eu lhe dei esse código, podes bater 6 vezes. O mínimo é o 6 vezes para os antepassados. 1, 2. Você está a conectar com os ancestrais daqui do Kunseke. 1, 2. Os ancestrais do Kalunga. 1, 2. Os ancestrais do Kumpemba. Você conectou com os 3 mundos onde você tem antepassado. Porque você tem antepassado que está contigo aqui na Terra. Tens antepassado que está no mundo intermediário. E tens antepassado que está no plano espiritual. Se queres falar com o grande universo, com o Criador, 1, 2, 3. Zambiampungu Tulendo. 1, 2, 3. Zambiambumba. 1, 2, 3. Zambiakalunga. Você vai conectar com essas forças e você vai falar. E depois... Começa a falar na tua língua.
Mas se você não sabe, pode falar também em português. Mas pelo menos aí a conexão já não é aquela que o cristão te trouxe. Porque quando você fizer esse sinal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estás a conectar com a egrégora do europeu. Mas quando você dizer Cucu, Kalungi, você conectou com a tua egrégora, com a tua linhagem. Isso é como o hebraico, quando vai orar, diz Bereshit bara Elohim het hashamayim. É como o muçulmano te diz Bismillah Rahman Rahim. É como o japonês te diz Gokubi Jiso Gengen Shikai. Tá vendo? Eu falei em quê? Em várias línguas deles. Então nós temos que estudar os outros para poder saber o que está aqui. Isso é como o indiano, quando chegar lá no tempo dele, você vai ver, ele vai fazer certas genuflexões, depois vai dizer Om Burbu Vasita. Ok? Ele vai falar na língua dele. Por que você é o único povo que ora na língua dos outros e na forma dos outros? E pior, como é que você é o primeiro povo a existir no mundo? Estás aqui há 350 mil anos, um povo que está aqui apenas há 5 mil anos vai te ensinar a orar. Todos os antepassados não oravam? É para refletir. Como diz aquele músico, o pai profeta, só teu papá que lutou. A minha mamã também não lutou, o meu papá também não lutou. Então, vamos refletir. É para refletir. Estamos a colocar um ponto final à nossa programação. Tivemos aqui com o professor Felipe Vidal. Acredito que foi uma aula para todos. E a nossa audiência quase que teve permanente a nossa conversa. E é um conteúdo que está registrado. E aqueles que não puderam acompanhar, nós prometemos, vamos mandar vários textos com conteúdos essenciais. E obviamente que poderão surgir muitos outros assuntos que o professor Felipe Vidal estará aqui para responder e nós vamos notificar se eventualmente surgirem aqui outras inquietações. Então, desde já, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência, nosso professor, mais uma vez, muito obrigado. Tusapuila, Da Pandula, Suco, o Quatice. Da Pandula. Tusapuila, Ngasakidila, Matondo, e muito obrigado. Muito obrigado. E assim despedimos com a nossa audiência e voltamos então na próxima edição e queremos aqui estender o convite ao professor, se por acaso a Rádio Sucupira voltar a solicitar, queremos então que abra aí a esta possibilidade, porque acredito que vão surgir vários assuntos e o nosso painel queremos também trazer outros pensólogos para podermos discutir situações que possam levar à comunidade. Estaremos aqui. Se Nzambi permitir, os antepassados deixarem, os ancestrais deixarem, a gente virá. Se Nzambi não permitir e os ancestrais não deixarem, e pior, se os meus filhos também não deixarem, e se a minha mulher não deixar, eu não virei. Porque eu pertenço a uma comunidade. Muito bom. Obrigado. Então, Deus abençoe. O Zambi abençoe. Ngasakidila, Matondo. Matondo. Caríssimos irmãos que acompanharam no Facebook, este foi a conversa que nós tivemos com os nossos jornalistas aqui na Rádio Sucupira. Terminamos o programa agora. Agradeço o irmão Fumuntoto de Quiseco, ao Manuel Bernardo, ao Soba Catato, que com certeza já vai fazer das suas, vai já cortar alguns vídeos e viralizar, não é? A Paula Simba, grande mestre Antônio Gonga, muito obrigado, desculpe por expor. Ao Félix Almeida, ao Alfredo Luiz, ao Valdemar Dali, muito obrigado. Luiz Cláudio Clinton, estamos juntos. Valdemar Dali, muito obrigado. O Cordeiro da Silva, Vanessa Yara em Moçambique, um grande abraço. Muito amor. Calique, Sandra Gaspar, Zeca Santos, um abraço. João Maonce, receba um abraço do tamanho do Bailundo. Alfredo Luiz, o Divua, a todos os irmãos e irmãs, Núbia Nilda, muito obrigado. Dília Fraguito, grande mestre, obrigado. Ngola Guide,
Irmã Nilde, receba um abraço carinhoso. Razi Motep, a todos que estiveram conosco, muito obrigado. A todos que nos ouviram, muito obrigado. Grion Salambi, muito obrigado. Portanto, terminamos por aqui. Espero que compreendam bem as minhas palavras, sobretudo aqueles que governam e aqueles que mandam. Não estamos contra ninguém. Estamos aqui simplesmente para fortalecer os nossos laços, que possamos todos compreender que antes de todos os ismos, antes de sermos cristãos, de sermos intelectuais, de sermos humanistas, qualquer coisa que tivermos que ser, antes de tudo, seremos sempre africanos e a África vai nos unir sempre. Matondo, Ngasakidila, aos mais velhos que nos ouviram, apoiem a nossa causa, que é a causa africana, deem-nos dinheiro, deem-nos espaço, agradecemos ao pequeno espaço que nos dão já nas televisões e outros lugares, mas nos deem um espaço e nos deem dignidade e, por favor, respeitem a juventude, respeitem a juventude, respeitem a nossa juventude, porque essa juventude é a juventude, é algo que nós temos de melhor. Apoiem a Rádio Sucupira, é uma grande rádio. Invistam nessa rádio, invistam nesses jovens que estão a animar a comunidade aqui na Viana. É muito esforço que eles fazem, é um esforço titânico, é uma criatividade muito grande que eles têm. Apoiem os técnicos, vamos nos apoiar porque no fim do dia só vamos depender de nós mesmos. Maton.